Muito bem. Preço do perdão é o tema que a gente está estudando nessa temporada de estudos aos Romanos. Falamos sobre escravos de Deus, começamos esse estudo e hoje é a parte 2 desse estudo. Na semana passada, o áudio tá bom, porque eu esqueci de colocar o meu microfone aqui, mas o áudio tá bom, dá para escutar bem? Pronto, acho que o microfone não vai ser necessário. A semana passada nós estudamos sobre a questão de ser escravo. Você é escravo de alguma coisa, né? Ninguém é livre 100%, vamos dizer assim. Alguma coisa te escraviza, né? Muitos são escravos do sucesso, outros são escravos da autoestima, outros são escravos de coisas químicas. Muitas vezes nos escravizamos buscando uma liberdade, né? Uma liberdade que não chega, e nos escravizamos por causa disso. E também, né, como o texto diz, nós somos escravos de Deus também, né? Tanto um quanto o outro. Ou você é escravo de Deus ou não é, né? Não tem um meio termo aí. E é preferível, né, estudamos na semana passada, é preferível você ser escravo de Deus. E isso acontece quando há uma conversão pela fé, há uma mudança de vida, e isso se torna escravos de Deus. Então, pela lição passada, como o fato de se lembrar disso ajudará a próxima vez que o pecado tentar. Quando você lembrar do estudo sobre escravidão, como isso pode te ajudar quando o pecado lhe tentar? E eu quero continuar nesse tema, nesse assunto, e o capítulo continua mostrando um pouco mais sobre essa escravidão, né, e como se portar, né, e os benefícios, vamos dizer assim, parece ser uma incoerência, mas a liberdade que há nessa escravidão. Romanos 6,19, Paulo ele diz por que ele usa esses tipos de metáforas, né? Romanos 6,19 diz assim: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Para compreender verdades espirituais, muitas vezes é necessário nós a compararmos com assuntos comuns, né? Que todo mundo vê, ou todo mundo sabe o que está por trás, todo mundo conhece, enfim. Paulo usa isso, né? Usa de metáforas para nos ajudar a compreender quais são as nossas implicações da nossa união com Cristo. Isso não é só Paulo, acho que a Bíblia toda ela é um livro didático. A Bíblia é um livro didático. Você vê isso no Antigo Testamento, Deus usando figuras de linguagens também para ensinar o seu povo, e Jesus fazendo isso de maneira sábia e excelente, que é o uso das parábolas, né, e trazendo verdades espirituais para o nosso cotidiano. Parece que a Bíblia é um livro revolucionário nesse sentido, no sentido pedagógico, no sentido de ilustração, no sentido de metáforas, de comparações. É um livro muito fácil de se compreender, porque ela traz imagens, né? Mesmo não tendo a figura em si, mas nos faz refletir nas imagens que as suas palavras nos proporcionam. Isso é super didático, é super revolucionário. Por isso que nós temos um livro divino, né? É um livro divino, e é um livro, vamos dizer assim, sem igual, né? Não se tem tanta figura e maneiras de explicar e de expor verdades, e o uso da metáfora como a Bíblia faz. Então, é um livro único para a sua época. Já naquela época foi escrita, ela foi concluída há mais de 2000 anos atrás,
e é tão atual na sua didática e na sua pedagogia para compreendermos alguns termos. E Paulo, ele revela isso, né? Olha, eu falo isso em termos humanos por causa das nossas limitações humanas. Ele não traz termos técnicos e tal. É a mesma coisa um médico, muitas vezes, falando de doença. Às vezes você vê uma reportagem de um médico falando de doença, aí fala disso, e fala termos complicados de você entender, né? Ou um astrônomo falando das galáxias, às vezes usa aqueles termos e tal, fica meio complicado de entender, né? Por causa das nossas limitações na área. E como nós somos muito limitados na área espiritual, como um todo, então Deus decidiu usar metáforas, né? E uma das metáforas é a escravidão, para entendermos e ilustrar o que ele quer dizer sobre a nossa união com Cristo. Então usa várias imagens, então por isso que a Bíblia é repleta de metáforas, a Bíblia é repleta de imagens para nós compreendermos melhor essas verdades. Então, ainda nesse assunto, né, de escravidão e nessa metáfora, Paulo faz um questionamento para refletirmos. Diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? Parece que é um questionamento bem íntimo e bem pessoal aqui. Ele mostra uma era quando éramos escravos do pecado, quando não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a verdade de Deus, ou essa verdade. Estávamos livres da justiça, ou seja, não precisava, vamos dizer assim, cumprir os mandamentos, achava que vivia como queria, mas não estava realmente escravo de outra coisa. Aí faz a pergunta: naquela época que você era escravo do pecado, aquela época que você não conhecia Cristo, aquela época que você vivia, como usam os termos atuais, como quando você era do mundo, né? A gente sempre foi do mundo, sempre estamos no mundo, mas como dizem, né, termos gospel, quando você era do mundo, né? Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? Quais são os frutos que vocês têm, né, relativos à vida de escravidão do pecado que você levava? O que você trouxe isso para hoje? O que aconteceu na sua vida? Isso lhe traz vergonha, isso lhe traz pesar, lhe traz tristeza. Quais são os frutos? Muitos trazem marcas físicas, né? Outros trazem marcas psicológicas, outros marcas emocionais de um passado escravo do pecado, né? Quando a gente fala de marcas e frutos que colheram, podemos trazer a nossa escravidão, a escravidão do nosso país, escravidão que eu digo não espiritual, mas uma escravidão servil mesmo, a qual vivemos. Muitos que eram escravos e trazem os seus relatos, trazem marcas, trazem sofrimentos na sua vida, na sua alma, né? Se a gente fazer uma entrevista também com aqueles que foram que sofreram por causa do nazismo na Alemanha, os judeus, a qual sofreram na época do Holocausto. Eu vi recentemente um filme chamado Lista de Schindler, talvez você tenha assistido também, e alguns deles falam das marcas que aquele período de uma certa escravidão levaram e trouxeram e estão trazendo dia após dia. Da mesma forma, o pecado traz marcas, traz frutos, no caso aqui. E a vida que você levava antes lhe trouxe, talvez até hoje você esteja sofrendo por decisões erradas quando era escravo do pecado, e isso lhe envergonha hoje, né? Então,
Por isso que essa parte do livro de Romanos é uma parte muito sensível e muito pessoal, né? Obviamente eu não vou abrir para cada um dizer, mas sim para pensar se fato valeu a pena aquela vida de escravidão do pecado, né? Então, por isso que Paulo faz essa pergunta para a gente pensar. Que frutos, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? Que fruto vocês escolheram, então, dessas coisas que vocês se envergonham? Aquilo que você fez e lhe traz vergonha hoje, né? Na época não podia, você não se sentia envergonhado, mas hoje, agora, uma vez escravos de Deus, lhe trazem vergonha, né? O que é? Pensa aí, reflete, né? E Paulo, depois dessa pergunta, no mesmo versículo, ele traz a resposta. E eu creio que, em suma, é a resposta de todos que estão pensando, né? Em suma, é a mesma resposta. O fim delas é a morte. Ou seja, todos os frutos provenientes de uma vida de escravidão no pecado, o fruto é a morte. Independente do tipo de pecado, independente, vamos dizer assim, do grau de pecado que você cometeu, ou daquilo que você fez, independente de tudo isso, o fruto, o fim deles, o fim delas, o fruto delas, é a morte. E agora a gente vai começar, o propósito dessa aula é definir o que está querendo dizer com morte, né? O que quer dizer com morte, o que quer dizer com essa ideia de morte, né? O que Paulo está querendo dizer. Você pode pensar assim, não, eu tive uma vida de escravidão do pecado e estou vivo, né? Então, o fim não é a morte, né? Estou vivo aqui, sobrevivi, né? Não é esse tipo de morte que a gente vai falar hoje, né? O que a gente vai trazer hoje é a morte no sentido de que o pecado ele produz morte. Ele produz algo que faz perder sua conectividade com Deus, perde a sua conectividade com o próximo, né? Porque todo pecado é contra Deus e contra o próximo, mesmo você fazendo sozinho, isolado, mas de uma maneira ou de outra atinge outras pessoas e também morte de vários fatores da sua vida, várias áreas da sua vida, como, por exemplo, morte da alegria, morte da esperança. Então, tudo isso o pecado causa, né? Tudo isso você colhe como fruto de escravidão do pecado a morte. Se perde alguma coisa, se perde vínculos, perde saúde, perde alguma coisa. O resultado da escravidão do pecado é perder, é morte. Alguma coisa morre, alguma coisa acontece quando você peca que produz um certo tipo de morte. Ou morte da confiança, ou enfim, né? Então, uma vida de escravidão ao pecado é uma vida que o fim é morte, né? O fim é morte. Também a gente tem que levar em consideração que morte dá a entender que a vida é frágil, né? A vida é frágil e produz morte, dá o sentido de que tudo aquilo que você foi escravo é frágil e vai se perder. Tudo aquilo que você achou que iria trazer satisfação para a sua vida, a parte de Deus, óbvio, é frágil, vai se perder. Uma hora ou outra vai se acabar. Então, esse aspecto também de morte que eu gostaria de destacar. Tudo que nós somos escravos, que é a parte de Deus, tudo que somos escravos é algo frágil.
o sucesso é frágil, o dinheiro é frágil, a saúde física é frágil, a saúde mental é frágil. Então, tudo que a gente se apega como ídolo, como Deus da nossa vida, é frágil, né? Isso a parte de Deus. Isso que é a escravidão que o pecado traz, né? Só para a gente entender um pouquinho, falando de metáfora, né? Qualquer coisa que você adore, que não seja Deus, promete muito, mas entrega menos que nada. Ou seja, tudo que você faz a parte de Deus tem várias promessas, estabilidade e tal, mas nunca vai te entregar aquilo que está prometendo. Coloquei aqui uma ilustração falando de metáforas, né? Eu sei que os irmãos, alguns aqui do grupo gostam muito de pesca, né? E essa ilustração talvez caia bem, né? Quando você fisga, por que você fisga um peixe, né? Eu não sei qual é a marca desse peixe aí, qual é a espécie desse peixe aí. Parece ser um peixe bem bonito, né? Mas se você jogar o anzol puro lá no rio, puro o anzol, acho que você vai passar o dia todinho, né? Porque tem irmãos que jogam o anzol com coisa e passa o dia todinho. Imagina se jogar o anzol puro lá no lago, joga lá o anzol puro, sem nada. Você não vai pegar, por quê? Porque o anzol não atrai o peixe, né? Você vai jogar e vão passar lá, só se der sorte e um peixe se enroscar lá e tal. Mas a tendência, ou seja, a questão aí você não vai pegar nenhum, né? Então você tem que colocar uma isca no anzol, né? Então, vamos lá, eu vou perguntar aqui para os pescadores aqui do nosso grupo. Pastor Timóteo, eu quero pescar o tucunaré. Qual é a isca que eu devo colocar para pescar o tucunaré? Pastor Timóteo está pesquisando no Google aí para ver se eu não é isso. Pegar de surpresa assim é complicado. Não estava pesquisando, não, mas sim, tucunaré. Vai ser isca artificial, o Vanderlei sabe melhor do que eu. Mas uma iscazinha artificial, Pronto. geralmente é um peixinho pequeno, a imitação de um peixinho pequeno, mas é 100% artificial. 100% Agora é bonito. artificial. Agora é Pronto. bonito. A isca é bonita. Bom, o Vanderlei está aí mostrando aí a isca, né? E você que quiser fixar na cara do Vanderlei aí, ele está mostrando a isca aí do tucunaré. Né? Pegou quantos que essa isca, Vanderlei? Pegou quantos que essa isca, Vanderlei? Essa daqui eu peguei mais ou menos 8. Essa daqui foi a última vez que eu levei lá em Dunas, lá eu peguei 4 com essa. Mas essa aqui é nova. Pronto, aí tá vendo? Tá. Usei uma Pronto. vez. Agora, essa mesma isca serve para pegar uma piranha, por exemplo? Sim, serve. Serve. Essa daqui serve. Porque ela Tambaqui também. Igual o peixinho que a piranha taca. Certo. Mas ela não serve para pegar, por exemplo, o surubim. Surubim não serve. Não pega. Uma tilápia. Eu quero pegar uma tilápia. Serve? Não serve. Não serve. Cada peixe tem o seu cardápio, né? Sua isca certa, né? Pronto, isso é básico para todo pescador. Assim, é da mesma forma, é a mesma engenharia, né, da pescaria, vamos dizer assim, que o pecado nos atrai. O pecado nunca mostra aquilo que ele é. Ele sempre vai prometer algo que não vai oferecer. Quando você joga a isca, sendo essa artificial, que o Vanderlei diz, né, ele diz que pegou 8, a gente acredita, né? Crendo bem. Ele pegou 8, né? E aí, o peixe,
o tucunaré foi achando que o quê? Que ele ia ter o quê? Ia ter refeição. O que Vanderlei prometeu ao peixe? Refeição. Prometeu dar um peixinho de comer. E aí o peixe foi lá inocente e abocanhou a isca e pegou. E aquilo que foi prometido a ele, ao peixe, não foi dado, né? Ou seja, foi alimento dos outros, né? Não foi alimento dele, mas foi alimento para os outros, né? Então isso é muito equivalente que acontece com o pecado. Ele promete sucesso, promete estabilidade, promete tudo, um monte de coisa. Aí você vai, promete fama, promete ser aceito, promete prazer, realmente dá um certo prazer, mas não dá aquilo que promete. Então, é usado para nós a isca específica, né? Isso é interessante também, né? Tem coisas que não me atraem, que atrairiam a outras pessoas. E tem coisas que a outras pessoas não atraem, que me atrairiam, né? Muitos podem ter uma questão muito difícil com bebidas alcoólicas, né? Não podem estar perto, que já se embriagam e já caem. Outros têm muita dificuldade com dinheiro, né? Pode ver uma proposta aí, talvez, mesmo se for ter que fazer algo de errado, mas vai conseguir esse dinheiro que tanto quer e tal. Para outros isso não atrai muito. Outros são atraídos por terem fama e querem ser reconhecidos pelas pessoas, precisam ser. Então, vai usar uma isca específica para aquilo que você quer adorar ou para aquilo que você quer ter. E o pecado nunca vai oferecer. Ou seja, ele vai oferecer nada. Quando você for fisgado e ficar escravo daquilo, nada você vai ter do que foi prometido para você. É a mesma coisa, a mesma ideia da pescaria aí. O peixe foi lá, abocanhou e nada do que foi oferecido ele tem, né? Ou seja, hoje esse peixe que o Vanderlei pegou, os 8, né, estão em algum lugar, menos em dunas, né? Então é muito parecido com a nossa realidade também, com a questão quando eu digo que somos escravos do pecado. O pecado nunca oferece, nunca vai dar nada, não vai chegar nada daquilo que promete, ou seja, só vai ser o contrário, só vai ser sofrimento e frustração. Então, aí a gente pode chegar numa definição meio que básica da escravidão. O que a gente quer dizer com escravidão? Escravidão é um ciclo sem fim de buscar por compreender algo ou se apoderar de algo que jamais pode realmente satisfazer, né? É um ciclo sem fim. Você busca aquilo que você tanto quer, você se torna escravo por buscar aquilo, e aquilo não te dá o que você quer. E pelo contrário, acha-se que quanto mais eu ter aquilo que eu quero, mais satisfação eu tenho. E eu vou buscar mais. E eu vejo que eu não consegui ser satisfeito. E aí eu vou buscar mais ainda. Eu não consegui ser satisfeito, eu vou buscar mais e mais e mais e mais. Isso a gente vê bem claro com questão de dinheiro, né? Não, se eu ganhasse R$2.000 a mais, estava feito minha vida. Você ganha os R$2.000 a mais. Aí pronto, se eu ganhasse R$5.000, a minha vida estava sossegada. Aí você ganha esses R$5.000 a mais. Aí, puxa vida, se eu ganhasse R$10.000 a mais, aí sim estava resolvido. Ou seja, é um negócio sem fim. Isso também serve para todo tipo de vícios ou escravidão. A gente vê isso, questões químicas, né? Isso é uma pesquisa que você pode encontrar em qualquer lugar. Todas aquelas pessoas que são viciadas em drogas ilícitas, aquelas mais graves, como crack, cocaína e tal, começaram com drogas lícitas ou mais leves, né? Como é chamado, né?
que é um cigarro, um álcool e tal, e foi indo até chegar nesse ponto. Por quê? Porque é a busca incessante de ter algo, de ter uma satisfação que promete, e você não tem, e você vai indo e vai se escravizando. Isso acontece também muito com o sucesso. Você faz as coisas, grava um vídeo no YouTube, ou você buscando sucesso, ou você estuda, ou você trabalha para buscar reconhecimento. Você consegue esse reconhecimento. E aí você vê que aquilo não te satisfez. E aí você começa tudo de novo e vai fazer outras coisas para ver se consegue o reconhecimento. E assim vai. Ou seja, é um ciclo sem fim. Então, eu achei que essa definição do autor foi muito boa nesse sentido, né? É uma busca, ou seja, é um círculo sem fim de busca por compreender algo ou se apoderar de algo que jamais pode satisfazer. E isso leva à morte, porque é frágil, né? Não tem fim, não vai durar muito tempo, são coisas que não duram. O sucesso não dura, dinheiro não dura, saúde não dura, tudo são frágeis, coisas frágeis, e você acha que isso pode lhe satisfazê-lo. E o pecado, ele é um senhor que sempre paga, né? Não é paga em dia e à vista, né? Pois o salário do pecado é a morte, né? O pecado paga em dia. O que você recebe de escravidão, ou seja, o fruto, vai ser exatamente o que você plantou. Morte. Não tem como escapar. Esse versículo é conhecidíssimo, né? Porque o salário do pecado é a morte. Usado em vários evangelismos, várias abordagens evangelísticas e tal. E quando a gente vê o contexto, dá um sentido melhor, dá um sentido mais amplo. Porque tudo aquilo que você vai colher, tudo que você vai receber, devido à escravidão do seu pecado, o salário de sermos escravos do pecado, ou seja, sendo funcionários do pecado, é a morte. E não tenha dúvidas quanto a isso. Tem uma antítese. Essa antítese eu vou mostrar na próxima sala, tá bom? Então voltem para nós continuarmos ver essa antítese da escravidão do pecado e da escravidão a Deus, o que Deus tem a dizer, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente está aqui de novo. 14 participantes. Até mais.